do texto Lições de um Pai. Então, nós vamos compartilhar a nossa experiência com esse texto. É uma história que se passou em outro, vamos dizer assim, cenário sociocultural, em outro país, né, em outra realidade econômica e demográfica, mas é um texto muito inspirador. Há alguns anos eu já venho desenvolvendo essa atividade com turmas de ética profissional na educação física. É uma história que a gente percebe que quem tem acesso a ela acaba, de alguma forma, se identificando ou ficando tocado pela história, diria até emocionado com o conteúdo que essa história ela traz para nós, né, que temos acesso a ela, traz reflexão, traz problematização sobre ética, sobre sociedade, sobre família, né? Então, eu julgo ser uma atividade importante para o início do estudo sobre ética e sobre moral, porque ele traz um traço muito humano, muito, vamos dizer assim, de interesse da sociedade, né? E família é a base, né? Eu considero a base dessa sociedade, onde a gente consegue inicialmente ter o acesso a um conjunto de valores, de princípios da educação que nos é passada e que faz de nós as pessoas que somos. Então, é muito importante. As experiências anteriores foram muito positivas e eu espero que nós possamos construir um material didático pedagógico importante para outras pessoas que queiram ter acesso a esse texto, a essa história, a essa resenha que nós vamos construir a partir de agora. Lembrando que esse texto ele propõe lições, podemos entender como ensinamentos ou regras de convivência que podem ser implementadas para buscar sempre uma vida boa, uma vida feliz. Então, eu pergunto, se alguém não se sentir confortável em ter parte desse conteúdo revelado, vocês podem colocar aí no chat, ou mesmo dizer, né, que eu vou e retiro dos slides, porque todos os que fizeram as atividades eu coloquei e identifiquei. Eu acho importante a gente dar esse crédito, né, e valorizar o que cada um dos nossos amigos e amigas aqui da turma construíram. Então, é importante, eu acho importante compartilhar dessas ideias. Então, caso alguém não se sinta confortável, é só dizer, pessoal, ou no bate-papo, ou coloca, ou abre o áudio, ou coloca a mãozinha, que eu peço aí um minutinho para excluir, apesar que eu acho que isso não seja necessário, tá? Mas eu estou perguntando por questões éticas mesmo, para vocês, ok? Então, alguém tem algum problema em relação a não ter o que fez citado, eu também mantenho em anonimato aí, mas é importante que quem fez e quem está de acordo, agora a gente vai, de uma forma de resenha, a gente vai compartilhar, ok? Então, eu estou vendo até agora que não tem nenhuma restrição em relação a isso. Lucas está presente e Lucas vai trazer para nós primeiro momento, a ideia que ele teve sobre o texto, o impacto que o texto teve, Lucas, em relação à leitura que você fez e o momento que você estava fazendo a atividade. De linhas gerais, o que é que você achou do texto? Se você tinha acesso anteriormente a algo parecido em relação a essa história, Lições de um Pai. E, na sequência, eu gostaria que ele mencionasse o que é que mais tocou no texto. E, ao final, eu vou abrir aspas e fazer a leitura do que o Lucas deixou de legado em relação à 29ª lição, e ele poderá também fazer uma interpretação desse deixado na atividade. Ok, Lucas? Então, nesse momento, a gente vai fazer essa interação, ok? Lucas? Bom dia, pessoal. Sobre o texto, Lições de um Pai, eu achei... Assim, o momento que eu comecei a ler, eu já refleti, porque às vezes a gente é muito ingrato com relação às coisas que a gente tem, com relação às coisas que aparecem na nossa vida. Às vezes aparecem erros, às vezes acontece
coisas ruins e a gente só vê o lado negativo e não absorve a aprendizagem que aquilo pode trazer para a gente. E, por vezes, não seguimos princípios. E eu acho que o texto mostra que a gente deve seguir em princípios para a gente ter uma vida mais feliz, uma vida mais íntegra. E eu acho que isso é de extrema importância. Quando ele fala uma das lições dele era aprender com os próprios erros. Eu acho que isso é de extrema importância, porque a gente tem que aprender com os próprios erros para poder acertar lá mais à frente. Que eu acho que é muito... é normal a gente errar, afinal, a gente é humano, porém, persistir no erro é uma escolha nossa. E a gente pode escolher acertar, porque lá na frente vai ser muito importante. E a gente vai ver que no futuro, mais na frente, esse erro foi bastante importante para a gente poder acertar, para a gente poder conseguir algo. E eu achei muito, sei lá, foi muito bonito, gostei muito. E além dessa lição, a olhar sempre para o lado bom da coisa, para mim foi muito importante. Porque, por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação esteja complicada, sempre vai ter um lado bom. Por mais que o lado ruim possa ser um pouquinho maior, pode. Mas no futuro a gente vai entender por que aconteceu e por que foi. Porque naquele momento aconteceu esse tipo de coisa. E no futuro vai servir como um aprendizado para a gente. E a questão de ser respeitoso, ser generoso, leal, eu acho que são coisas importantes que a gente tem que levar para a vida como um todo, como um ser humano, como pessoa, e sempre buscar o respeito ao nosso próximo, porque é sobre isso. Muito bem, Lucas. Sobre... Continua, Lucas. É para falar agora com respeito ao o 29º mandamento? Na realidade, Lucas, eu já adianto para você que assim, me emocionou muito, sabe? Muitos, não vamos nem chamar de mandamento, vamos chamar de ensinamento, de lições, né? E, assim, uma regra de convivência, vamos dizer assim, não só o que você colocou, mas vários outros, assim, eu fiquei muito emocionado. Dizer que Lucas traz para a gente um pouco daquela reflexão sobre humildade, né? Porque nem sempre se é fácil reconhecer que está errado. Então, eu acho que o primeiro ponto para que as coisas comecem a dar certo é a gente identificar que, às vezes, a gente erra também, né? Então, isso é uma lição de humildade e também a reflexão da questão que você coloca de ser otimista, né? Daquela coisa do copo meio cheio e não meio vazio. Então, assim, eu achei muito interessante as suas palavras e agora você pode sim trazer a sua frase, né? O seu mandamento, como você colocou, mas eu já adianto que eu achei ele muito legal e me emocionou muito, sabe? Pode continuar, Lucas. Obrigado, professor. Bom, o meu mandamento foi nunca deixe para dizer que ama ou que tem carinho enorme por alguém no dia seguinte. Aproveite o hoje o quanto ele existe. Seja você, seja respeitoso, demonstre todo o amor que sente por aqueles que estão ao seu redor. Eles irão te retribuir da melhor forma possível e demonstrarão seu afeto por você. Porque eu acho que às vezes a gente é ingrato, às vezes a gente não corresponde às pessoas que estão ao nosso redor, que estão cuidando da gente, que estão ao nosso lado, nos apoiando, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons. Então, eu acho que a gente tem que agradecer, sim, tem que sempre dizer que ama, tem que sempre abraçar, e eu acho que é isso, a gente tem que ser grato às pessoas que estão ao nosso redor e que estão sempre junto com a gente, independentemente da situação. Obrigado. Muito bem, Lucas. Nós que agradecemos pela sua explanação, né, pelas suas colocações. Outra reflexão, né, viver o hoje, né? Muitas vezes a gente acaba pensando tanto no futuro e às vezes tão apegado a coisas que já passaram e esquece de viver o momento, né? Viver o hoje. Então a gente começou de uma maneira muito bacana, pessoal. Essa dinâmica, a gente agradece a Lucas aí pelas palavras que ele trouxe, né, para nós. Vamos ver quem vai ser o próximo que eu vou chamar, gente. Opa, Amanda. A Amanda vai trazer para nós agora. A Amanda fez um texto. Eu peguei parte do texto, teve textos bem extensos aí, para que a gente não tivesse os slides muito cheios, mas a mesma coisa que eu falei para o Lucas, eu trago para a Amanda, para não se apegar na leitura do que fez, mas sim trazer
trazer o seu sentimento, né? Trazer o que você pode construir com base nessa leitura e nessa história. E depois também trazer para nós a sua 29ª lição, Amanda. A palavra é sua. Bom, né? Sobre esse primeira parte aí do que eu relatei, eu quis mais trazer esse pensamento de que a gente às vezes se preocupa muito com o que nós vamos deixar na nossa vida de bens materiais, com o que nós vamos fazer, eu preciso disso, disso e disso para morrer em paz, entre aspas, assim, para me sentir realizado. Mas a gente esquece das marcas que nós deixamos nos outros, principalmente naqueles que a gente quer bem, que nos querem bem, que estão ao nosso redor. E a gente tem que pensar nisso, porque são esses gestos que fazem com que nós sejamos lembrados, queridos, mesmo no caso do pai, pós-vida. O que é que ele pode deixar de ensinamento e não de material para os filhos dele? Porque material, tem gente aí com tanto dinheiro que deixa tanta herança para os filhos e se perde. Os filhos não sabem o que fazer e acaba se perdendo tudo. Eu conheço exemplos assim e acredito que todo mundo deve conhecer alguma família que tinha muita condição, que os pais morreram, ficou só a riqueza e não souberam o que fazer com isso. Talvez, se a gente se preocupar um pouco mais com o contato, com a presença, de sermos presentes, de nos fazermos presentes em situações, não necessariamente na vida toda, mas ter um contato de qualidade, né? A gente ter, porque, por exemplo, tem pais que não têm muito tempo, porque trabalham, isso é normal, mas e aquele momento em que ele tem com o filho é de qualidade? Tem essas coisas que a gente tem que pensar, que a gente deixa de legado sem ser matéria, sem ser bens. E o ensinamento que eu criei, assim, né, entre aspas, é que muitas vezes a gente se sente fraco por se sentir triste ou por não se sentir tão forte em todos os momentos, mas eu, Amanda, acredito que a felicidade ela tem momentos. Eu não acredito que alguém é 100%, todos os seus momentos da vida são momentos de felicidade. E eu acho isso normal, a gente oscilar. Só que a gente precisa se entender, saber que a gente está triste, mas tá. O que é que eu posso fazer? Como eu posso me reerguer? Eu vejo que a nossa vida são ciclos. E esse estar feliz, estar triste, estou disposto, estou indisposto, eu vejo que são ciclos também. Eu digo por experiência própria e por conversa com amigos, com família, com pessoas, que isso é comum. Então, muitas vezes a gente se sente culpado por descansar, por parar um pouco, por relaxar. Não, tá, agora eu não vou fazer nada. Tá, qual o problema? A gente tem que entender essas ondas, esses ciclos que nós vivemos também e aceitar, se permitir. E depois, tá, vou me reerguer, vou continuar. Não ficar naquele momento ali para sempre. A gente se permite viver aquela sensação, que é o que nós estamos sentindo, ser sinceros, e depois iniciar um novo ciclo. É bem o que eu penso mesmo, né? Pode muita gente não concordar, mas é um ensinamento que eu carrego comigo. Muito bem, Amanda. Muito bem, parabéns. O que eu posso dizer em relação à fala da Amanda é que a gente, quando nós estamos vivendo muito fortemente a cultura das redes sociais, né? E a gente percebe, pelo menos em algumas dessas redes sociais, o modelo que vamos dizer assim, que a sociedade parece que espera, é esse modelo da felicidade 100%. É como se a vida fosse um conto de fadas, tudo fosse muito bom, e o que se publica nas redes sociais só mostra um lado da nossa vida, que muitas vezes ele não é nem, vamos dizer assim, o que mais acontece, né? Então, assim, se permitir a tristeza, Amanda, foi muito tocante, sabe? Essa tua colocação, porque Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo nosso, brasileiro, ele disse que se a gente fosse 100% felizes, a gente nem saberia o que é felicidade. Então, tem que haver essa oscilação para a gente entender o que é felicidade e o que é tristeza.
Então, assim, eu achei muito interessante o que tu colocou, porque parece que existe uma cobrança que nós sejamos 100% felizes, quando, na verdade, isso não é o que acontece, né? Então, buscar a felicidade é um dos caminhos, sim, e quando não for possível, é também uma lição de humildade a gente estabelecer que não somos 100% felizes. Suas lições, você coloca sobre a coragem moral, que é importante, porque nem sempre a gente acaba sendo aquela pessoa popular por agir da forma que a gente age, mas a gente segue a nossa consciência. A gente segue um conjunto de princípios e valores que nós somos seguidores e que a gente aprendeu com eles, que é o nosso correto. Não que exista certo ou errado. Então, a ideia da disciplina de ética profissional não é, ao final do semestre, propor uma tabela de condutas de 2 colunas, onde uma é correta e outra é incorreta. Então, a ideia é que a gente possa compartilhar das nossas ideias, vamos dizer assim, dos nossos sentimentos, como estamos fazendo agora, mesmo de uma maneira remota, e que possa entender por que aquela pessoa age, às vezes, de uma forma diferente que eu. Então, esse é o propósito maior da nossa disciplina, é tentar sempre problematizar e contextualizar os comportamentos humanos, e não tentar apenas apontar o dedo e ficar julgando se é certo ou se é errado, porque muitas vezes a pessoa agiu de uma maneira que eu não agiria. Então, eu acho que nós estamos indo muito bem até agora, né, com as nossas reflexões, com essa construção de ideias que estamos fazendo. Então, eu agradeço a Amanda também pela sua participação e vamos continuar, pessoal. A sessão de Natan Isaías, ele está presente, ele pode colaborar conosco nessa atividade. Eu coloquei um recorte, Natan, você pode ficar à vontade para dizer o que é que você, qual foi a sua relação com esse texto, né? O que é que você pode trazer para nós e falar um pouquinho das suas escolhas em relação às lições de um pai. Natan? Oi, professor, bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, Natan. Pode falar. Certo. Primeiro, né, eu até frisei no meu texto, a primeira coisa que veio à mente, assim, foi o tamanho, o amor que esse pai tem, né, com os filhos. A gente vê que na sociedade a gente tem tantas coisas ruins, né, em relação a pisar no próximo, que ele também, no texto, ele fala sobre não fazer isso, né, mas a gente encontra bastante isso na sociedade, a gente vê bastante, enfim, coisas egoístas, né? E a primeira coisa que esse pai pensou não foi nas experiências que ele deveria ter, que ele deixou de fazer. A primeira coisa que ele pensou foi nos filhos e na família, né? Para mim foi bastante tocante isso, bastante humano, né? Como até no texto se diz, me emocionou bastante. E, e na frase que eu coloquei, eu já vou frisar, né? Quando eu estava lendo o texto, foi muito difícil para mim pensar em alguma coisa, sinceramente, porque ele já fala, assim, basicamente tudo que eu penso, né? Ou que eu já ouvi do meu pai, eu me lembrei bastante do meu pai, assim, lendo o texto. Eu vou até me expor um pouquinho aqui, que meu pai, ele sempre frisa essa questão de pensar no próximo, né? Ser verdadeiro e ser moralmente certo. Moralmente não. Ser particularmente certo com aquilo que você acha, né? Ser transparente com as pessoas. Então, quando eu fui escrever minha lição, eu pensei nesse ensinamento que eu recebo, né? Que eu recebi da minha família, ser sempre transparente com o próximo, mas de forma que você não maltrate, mas sim que exponha o que você acha, o que você pensa em relação àquilo, à situação, para a pessoa, né? Não falar para terceiros. Particularmente, eu já passei por uma situação assim, então a primeira coisa que eu pensei assim foi nessa lição e no que os acontecimentos que aqui, né, não cabe e tal, mas foi assim que eu construí minha ideia, né? Muito bem, Natan.
Parabéns. Você também traz aquela reflexão do otimismo, né? Do copo está meio cheio, né? Nunca meio vazio, e também da gentileza e da igualdade entre os pares, entre as pessoas. Isso é muito importante. Cada um de vocês trouxe um pouquinho do que vocês carregam com vocês, não só das experiências de vida. Né? Hoje a gente não está apegado aqui a trabalhar os conceitos de ética e de moral, e sim de se apresentar um pouquinho para os nossos amigos e amigas, né? Para os nossos colegas de turma, e eu me incluo como professor, mas também como amigo, né, de vocês, alguém um pouco mais experiente que pode colaborar e mediar esse processo de aprendizagem na disciplina de ética para que a gente chegue ao final com a sensação boa, com a sensação que não está certo, mas também não está errado, e conhecendo o nosso coletivo, né, o nosso grupo, sempre tentando fazer o que é correto para que a gente tenha a melhor convivência possível. Então, a ideia de ética que a gente vai desenvolver ao longo das aulas é essa. É a ideia sempre do coletivo, né? A ideia que a gente possa sempre ter a melhor convivência possível, sabendo das dificuldades que estão aí. Natan levantou a mão, pode continuar, Natan. Nossa, foi só um pensamento que eu acabei esquecendo de falar, né? Que até foi falado aqui também, acho que foi pelo primeiro recorte, né? Pelo primeiro slide, pela primeira reflexão feita por um colega, que a gente às vezes tem tanto, né? E esse pai, assim, me tocou bastante na parte que ele fala sobre que não teria a oportunidade de ver os filhos, né, crescerem e tal, e a gente eu tenho a oportunidade, assim, de ter minha família por perto, e me fez refletir se eu realmente estava expondo aquilo que eu sinto por ele todos os dias, né, porque a gente vive hoje, mas amanhã a gente pode não estar com os nossos familiares ou com os nossos amigos, né, e assim, essa parte, assim, me fez pensar bastante. Essa questão de a gente expor realmente o que a gente sente pelo que estão que está ao nosso redor, né? Muito bem, Natan. Isso aí. Parabéns mais uma vez. Tá? A gente está indo muito bem, pessoal. Então, eu vou chamar agora para trazer a sua contribuição. Eu vou trazer Giovanni. Então, Giovanni vai trazer para nós um pouquinho do que ele construiu na atividade de Lições de um Pai. Giovanni, eu passo a palavra para você. Oi, professor, estamos escutando bem? Bom dia, Giovanni. Tudo ok? Pode falar, tá? Estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia. Certo. Bom, eu entendi do texto como uma forma de passar um pouco de experiência do que o pai infelizmente não teve, mas a experiência que ele teve enquanto vida de filho, né? Então ele tem essa visão de filho e como ele acha que é o certo passar enquanto ele fosse pai, né? E eu acho interessante porque eu acho que a vida é sempre um aprendizado, né? Então eu acho que ele ia acabar aprendendo também a ser pai, mas eu acho que é muito interessante todas as lições que ele transmite e que ele quer passar para os filhos, né? Que ele deixa escrito. Então eu realmente achei muito bacana. E eu trago como uma lição, né? Algo que eu levo para a vida, né? Algo que eu levo como algo muito simples, mas que muitas vezes é desrespeitado hoje em dia, que seria a questão de um preconceito, né? Não necessariamente preconceito enquanto que também a gente todo tempo não, mas a gente presencia, né, certos tipos de preconceitos, mas também em relação a preconceitos de uma primeira visão que você tem daquela pessoa enquanto, como posso explicar, já definir ela por alguma atitude minimalista ou por não bater raiva, ou alguma coisa assim, ou por algum pensamento que ela já tem antes, que você já vem
com esse tipo de carga emocional para ter, depois de criar uma certa relação com ela, né? Então, eu trouxe essa lição. E fico também a refletir sobre o quanto nossa sociedade é imediatista, né? Onde a gente, em vez de conhecer a pessoa profundamente, a gente já busca, às vezes, na internet sobre o que ela pensa, sobre o que ela uma vez escreveu no Twitter de poucas palavras, né? Poucos caracteres, e dali já tirar conceitos dela que, às vezes, não é realmente o que ela pensa, ou que elas pensam mal, enfim. Então, foi por isso que eu deixo aqui essa lição de não tenha preconceito em relação a qualquer pessoa, ela pode surpreender. Acho que é mais ou menos isso, professor. Muito bem, Giovanni. Parabéns pelas suas palavras, pela sua contribuição. Pronto, Lísile levantou a mão, tá? Lísile, pode falar. Bom dia, pessoal. Eu estava pensando aqui que um dos pontos que eu também destaco, né, que eu achei importante, é que, assim, o pai, né, ele, mesmo ele distante, e depois, né, bem distante mesmo, literalmente, né, porque ele faleceu, ele se fez presente na vida da família, né, na vida dos filhos. E assim, no momento que ele se foi, as crianças eram bem novinhas ainda, né? Mas acredito que quando, quando elas cresceram, ou crescerem, enfim, elas vão trazer uma lição, tipo assim, que mesmo distante, ele conseguiu se fazer presente na vida de quem ele amava. Então, eu acho que isso já serviu de exemplo e de inspiração, que não importa a distância, né, se você ama sua família, porque assim, vão existir momentos na nossa vida que a gente vai estar distante da nossa família por conta de trabalho, por conta de, sei lá, de algum plano, tipo, talvez, sei lá, você cresça, né, e talvez precise se mudar e tudo mais. Eu penso muito assim por conta do meu esporte, e tem vezes que eu passo muito tempo longe de casa, tem vezes que eu vou para treinamentos de campo, e eu vou, e tipo, eu fico às vezes um mês, semanas, assim, e tento sempre passar o máximo de conforto assim para minha mãe, porque ela é muito apegada. Aqui em casa somos quatro filhos. E aí ela sempre fica muito assim preocupada com as viagens e tudo mais. E eu sempre tento passar assim o máximo do meu sentimento que eu tenho por ela, sempre quando eu tô longe assim e quando eu tô perto também. Mas o que eu entendo dessa lição é que sempre a gente pode ter uma forma de demonstrar o amor, o carinho que a gente tem pelas pessoas, mesmo quando a gente não está perto. E eu achei muito interessante, né, que ele falou no texto que era que ele buscava encontrar uma realização, né? E a realização dele foi essa, deixar algo que fosse acrescentar, que fosse realmente fazer florescer assim na vida dos filhos dele, né? E aí foram essas lições para eles terem uma vida feliz, uma vida boa, né? Uma vida baseada nos valores que ele considerava importantes, né, para a vida dele. E acho que, enfim, foi essa minha contribuição no que eu entendi, assim, no que eu achei legal essa parte. E eu posso falar também agora sobre o ensinamento que eu criei? Sim, pode sim, com certeza. Sim, eu criei esse ensinamento baseado na minha vida, assim, né? Eu pensei na minha realidade nos últimos meses, nos últimos momentos, e às vezes, também por conta da pandemia, né? Então, nos últimos anos, tudo
que já era difícil, pareceu mais difícil ainda. É, assim, a forma da gente fazer as coisas, né, por conta, enfim, tudo ficou um pouco mais complicado, precisou de mais atenção, de mais cuidado, e até nas nossas relações mesmo, com a família, com as pessoas, e às vezes eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu quero dar conta de tudo mesmo, às vezes tem coisa que nem era para eu estar me preocupando, e eu acabo me preocupando, assim, em diversos aspectos, né, em vários assuntos. E às vezes fica tão cansativo que a gente só percebe quando tá no limite. E às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de jogar tudo pro ar e não fazer mais nada. E assim, aí eu trouxe essa reflexão, né, que é algo que eu tento pensar, porque por mais que parece difícil, por mais que é cansativo, que dá vontade de desistir, eu sempre tento parar, né, respirar e, tentar pensar em algo que me faça continuar, seguir em frente. Porque assim, a vida é muito exigente, né? Todos os momentos da nossa vida vão ser muito exigentes da gente, principalmente esse momento de transição entre tipo o jovem e adulto, né? Porque assim, a gente, tipo, eu, né, eu tenho 21 anos, então eu acho que eu tô nesse meio, tipo, não sou mais adolescente, mas já tô entrando nessa, assim, já entrei já faz uns anos, né? Acho que desde os 18, assim, mas na minha vida, desde muito nova, como eu sou a mais velha também aqui de casa, então desde muito nova eu sempre tive muita responsabilidade. E aí, enfim, eu acho que nesse período assim, é um período de escolhas, assim, toda a vida, né? Temos que ter escolhas, mas sei lá, às vezes tem uns momentos que são tão exigentes e aí realmente alguns momentos dá vontade de desistir, a gente fica muito cansado. E assim, eu entendo que não é só comigo, porque eu conheço muitas pessoas, né, que também, todo mundo, eu acho, hoje em dia, na verdade, a vida nunca foi fácil para ninguém, né, e hoje em dia, fica, se você não tiver sabedoria, para seguir, para fazer suas coisas, você realmente fica aquela coisa pesada, né? Mas aí essa foi minha contribuição, esse foi o meu conselho, né? Que eu criei na atividade, foi isso, professor. Muito bem, Elisa. Muito bem. A gente agradece, né? Foi brilhante a sua Eu que participação. agradeço. Nós agradecemos aqui. Então, Tiago, vamos para a sua participação brilhante. Vamos lá, Tiago. Deixa eu colocar aqui, ó, Tiago Lourenço. Passo a palavra para Tiago, ele continuar a nossa reflexão. Oi, bom dia. Bom dia, Tá Tiago. escutando Vamos aí, lá, então. professor? Estou te ouvindo bem, tá? Ah, tá, beleza. Bom, o texto, né, eu gostei bastante. Ele é um exercício de empatia e de visão, né, percepção holística que a gente pode ter, tanto do mundo quanto e dentro de nós mesmos, né, que não deixa de ser um mundo. E, bom, o Paul Flanagan era um professor, né, como diz lá o texto, e ele deixa lições, né? Ele deixa lições para os seus filhos. São coisas importantes, são formas deles poderem ter um direcionamento, já que o pai não vai estar lá mais. E eu coloquei essa coisa aí como tem no texto, quem aprende não depende. Busque ao máximo aprender a se virar, pois ninguém se importa com você e boa parte das pessoas estão aptas a se aproximar de você apenas quando tudo vai bem. Logo, quando não está tudo bem, você terá Deus e mais alguns poucos seres humanos que poderá contar na palma da mão. Então, aprenda tudo aquilo que você vai fazer, que vai fazer você ser livre o mais rápido possível e aplique. No caso, eu pude ver que esse pai ele estava preocupado com o futuro das crianças, né? Com o futuro dos filhos que eram crianças muito novas e que não ia ter mais ali o amparo e a presença do pai nesse mundo. Então ele estava falando ali
toda a experiência que ele teve e que ele poderia passar para que os filhos dele não pudessem ser tão atingidos com as adversidades vão vir, com certeza, da vida. É, ele retrata, né, a importância que os filhos tinham na vida dele, o que isso foi o que ele escolheu, né, fazer nos últimos dias da vida dele, deixar lições para os filhos, para que eles não pudessem esquecer de quem o pai era, dos princípios, dos valores, enfim. Muito agradece as suas palavras. E Isabelle. Estou sim, professor. Oi, Isabelle, vamos agora trazer a sua experiência com o texto Lições de um Pai? Sim, então, professor, esse texto, para mim, ele é um manual de vida, né? Que é o básico para se conviver em sociedade, para se conviver bem. E muitos desses ensinamentos, eu também foram repassados por mim, pela minha família, e outros eu aprendi com a vida, né? Errando e aprendendo. Eu acho importante exercitar a ética. E até um pensamento ele foi de um filósofo que ele fala assim, exercitar a ética, que ele falava mais ou menos assim, exercitar a ética que era para desenvolver o nosso caráter, que era o seguinte, ética é aquilo que fazemos quando os outros estão olhando, já o caráter é aquilo que devemos fazer quando ninguém mais está vendo. E sobre essa minha frase, meu pensamento de perdoar mais, e aprender a perdoar mais, um exercício muito difícil, mas como tem na Bíblia mesmo, né, que é perdoar 70 vezes 7, e o primeiro passo para perdoar, eu acho que é lembrar o quanto Deus nos perdoou, né? Então, eu achei bem interessante colocar isso. Muito bem, a gente agradece a sua participação. Alcides vai trazer para nós agora a sua experiência com o texto Lições de um Pai. Tá. Minha experiência foi parecida com a de outros colegas. Eu achei o texto bem impactante e inspirador, né? Porque é uma tentativa do pai de se fazer presente no desenvolvimento, na formação, né? Participar da criação dos seus filhos, mesmo sabendo que não vai estar mais perto deles por muito tempo, né? E aí ele tenta fazer isso através de ensinamentos que ele acha e considera importante para a vida e tentou ensinar isso para os seus filhos, né? Porque acho que foi a Amanda que falou que essa marca que a gente deixa nos outros faz com que a gente seja lembrado muito mais do que os bens materiais. Esse foi o entendimento que eu tive do texto, assim. As lições que eu destaquei, assim, foi quando ele fala sobre aprender com os erros, né? Usar os erros como ferramenta para o aprendizado. Quando ele fala da humildade também, que é importante ter uma opinião própria, mas saber refletir no que os outros estão dizendo também e saber voltar atrás quando saber reconhecer os seus erros, né? E também quando ele fala sobre uma coragem moral, né? Que ele diz que é importante fazer o certo, mesmo que isso se torne impopular. E aí a outra lição que eu coloquei assim foi basicamente saber aproveitar melhor o tempo que a gente tem com as pessoas que são importantes para a gente, porque isso faz com que a gente viva bons momentos enquanto elas estão aqui e depois criar boas memórias, né? Boas lembranças quando elas já não estiverem mais. Tá tudo ok. Pode falar, tá? Pode falar. Professor, assim, esse texto, para mim, foi bem, assim, confrontante, né? No sentido, assim, primeiro de como esse pai busca o melhor, assim, para os seus filhos, né? E busca ser um exemplo mesmo depois de ele partir, né? E, assim,
ele parecia ser um cara bem, assim, de caráter e de valores, né? Então, assim, para mim foi muito confrontante, muito constrangedor, assim, ver uma pessoa tão dedicada à família, com amor aos filhos e trazendo lições tão preciosas, assim, no sentido de ensinamentos, né? E, como eu falei aí no texto também, essas questões motivacionais, né? Que muitas vezes a gente tá desanimado, a gente tá em meio a tantas coisas e a gente fica desanimado, né? Mas com esses ensinamentos nos faz lembrar que existem muitas coisas na nossa vida, né? A gente tem que estabelecer prioridades e a gente tem que estar com o coração ensinável, né? A gente tem que estar bem assim, levar em consideração o que as outras pessoas falam. E para mim isso foi muito bom de ler e de ver assim uma pessoa como ele que instrui e ensina tantos filhos e acaba nos ensinando também, né? E de uma forma motivacional e de uma forma de amor, né? Uma forma de realmente mostrar como se deve fazer as coisas com a maior atenção, né? Porque com certeza pensar em todas essas lições deu um pouco de trabalho, né? Por mais que ele seja um cara cheio de valor, mas deu trabalho. E isso para mim foi um grande exemplo. E a lição que eu deixo, né? Foi não se compare com os outros, viva sua vida com seus próprios passos, não tente ser quem você não é, percorra seu próprio caminho. Eu coloquei isso porque é muito fácil a gente se comparar, né? A gente compara a nossa vida, nossos passos com outras pessoas e na maioria das vezes a gente se compara, a gente se acha menor, a gente se acha mais fraco ou atrás. E isso acaba nos parando um pouco. Então eu acho que a gente deve viver a nossa vida seguindo nossos passos e trilhando nossos caminhos, né? De uma forma única, né? Porque a gente é diferente. Cada pessoa tem suas virtudes, tem seus caminhos, tem suas coisas para fazer, suas responsabilidades. Então a gente não deve se comparar, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem que viver nossa vida de forma única e olhando para a gente. Porque se a gente for se comparar demais, a gente for olhar demais para o outro, a gente acaba achando que a gente não tem nada de precioso, mas a gente tem, né? A gente tem. E é isso, professor. Muito bem, Matheus. O que eu fiquei pensando, Matheus, quando tu colocou, é que talvez o pai tenha feito um esforço para sistematizar uma série de comportamentos, de condutas, de lições para deixar para os filhos. Em algum momento eu entendi que você achou que ele teve uma certa dificuldade, mas aí eu fico pensando, será que ele simplesmente teve uma vida como essa que ele propôs para os filhos? Será que ele apenas não sistematizou um conjunto de coisas que ele fez ao longo da sua vida e que talvez ele entenda que fosse boa para os seus filhos? Então, se isso for verdade, talvez ele nem tenha tido tanta dificuldade de fazer com que aqueles comportamentos que ele tinha vivido fosse apenas colocado para os seus filhos como talvez algo que fosse bom. Muito embora a gente percebe na história que não foi só as lições, né? Ele deixou presentes, ele deixou uma série de mimos para que os filhos continuassem crescendo e tendo aquela presença do seu pai, mesmo com a ausência, né? Tá? Então, a gente agradece a Matheus Almeida pela participação, pelas suas colocações. Eu acho que a gente já está chegando ao final, mas a sensação que eu tenho é que está sendo muito prazeroso estar com vocês aqui nesse momento, mesmo que de uma forma remota, mas a gente conseguindo compartilhar ideias e construir algo muito bom. A sensação que eu vou ter ao final dessa aula vai ser uma sensação muito boa, que pelo menos a gente conseguiu trocar as experiências e conhecer um pouco mais do que os nossos amigos e amigas pensam, tá? Matheus Henrique está aí presente. Estou aqui, professor, está me ouvindo? Pronto, Matheus, está ótimo, Matheus. Matheus, traz um pouquinho da tua, vamos dizer assim, da tua construção dessa atividade. Compartilha conosco. Eu achei o texto, professor, muito inspirador, né? E eu acho que é realmente impossível você terminar de ler sem mudar minimamente a sua concepção sobre a vida, né? E sobre o que realmente importa, né? Sobre o que são realmente as relações e a influência que você pode ter na vida das pessoas, até mesmo depois da morte, né? Eu realmente é um exemplo, né? Mostra um exemplo de pessoa e de filho, ou de pai e de marido. E mesmo depois da morte, ele se preocupou
com a vida e de que forma ele ia continuar influenciando a vida da família, né? A partir de, não só, muito se falou de forma das lições, né? De ética, moral, mas também de forma material, de um presente que, de certa forma, é sim muito importante também, né? Óbvio que não é o mais importante, mas é muito importante. E também de forma cultural, né? Nos livros que ele deixou para os filhos, influenciando até mesmo o conhecimento dos filhos. E eu acho que outra coisa também muito tocante eu acredito que a maioria de nós, quando tentasse colocar o lugar dele, a maioria acho que não conseguiria fazer o que ele fez, né? Pelo menos eu falando por mim aqui, eu ou entraria em depressão ou faria exatamente o que a esposa dele falou, né? Ou sei lá, começaria a viajar, gastar com bens materiais. E realmente é uma coisa que um texto cria uma reflexão muito grande. Será mesmo? Cria mais uma opção do que fazer caso acontecesse, né? Essa notícia, recebêssemos a notícia que ele recebeu. A minha lição é baseada numa coisa que eu vejo muito hoje em dia, né? Muitas pessoas, ao criarem relações, tanto de amizade quanto de amor mesmo, no começo, né, das relações, tem muito medo de se entregar. E eu acho que a vida é muito curta, né? Para termos medo de fazer qualquer coisa, mas principalmente de amar. Talvez medo de não ser correspondido, né? Mas eu acho que vale sempre a tentativa, porque uma hora a pessoa vai ser correspondida sim. É isso. Muito bem, Matheus. A gente agradece a sua participação. Dayana, pode falar, Dayana. A palavra está com você. Bom dia, professor. Bom dia, Dayana. A palavra está contigo. A lição assim, que eu trago no texto, o texto todo mostra, claro, o amor que esse pai sentia pelos filhos, como muita gente já falou. Mas, assim, o mais impressionante é que esse pai sabia que ele não está mais ali para os filhos, e em vez de ele pensar assim, não, agora eu vou realizar meus sonhos, eu vou conhecer, viajar, fazer tudo isso, que alguém que se tivesse assim, que saberia que fosse morrer, ia fazer. E em vez disso, ele fez isso, né? Teve que construir isso tudo para deixar essa lição para os filhos. E uma coisa assim também do texto é que esse pai, ele tinha vontade dele passar assim essas lições, o entendimento dele da vida, sobre o caráter, sobre a vida mesmo, sobre como esses filhos vão viver a sua vida da melhor forma possível. E ele tentou fazer isso, ele tentou dar essas lições, esses conselhos para os filhos, para que eles pudessem viver a vida da melhor forma possível, que na concepção desse pai era a melhor forma de se viver. Jonas, participa da nossa atividade, então, traz um pouquinho para nós do que tu construiu. Bom dia. Bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo bem, Jonas. Pronto, excelente. Primeiramente, gostaria de falar que é louvável a atitude desse pai, que provavelmente ele ensinaria essas lições para os filhos durante a vida, né? Mas como ele não teve essa oportunidade, ele pelo menos conseguiu colocar essas lições que realmente vai ser muito importante para o crescimento dos filhos. E as lições que chamaram a atenção foi relacionado com o caráter e a conduta que eu observo, né? Que pelo menos para mim faz muito sentido, que se relaciona com a coragem moral, que inclusive também tem um pouco de ligação com o que o senhor estava falando aí, né? Que o pessoal mudava de atitude quando não estava sendo observado. E
é importante também essa lição que ele já até deixa enfatizado que parte deste mundo com a consciência limpa, né? Então, isso é muito importante. E a minha outra lição foi de cuidar do corpo, que ele vai cuidar da gente, né? Que é muito importante para a gente, como você falou também, é educador físico, né? Que é a nossa vitrine. E em relação à lição que eu criei, foi de uma experiência que eu tive no Exército. Um sargento falou para mim uma vez que a gente deveria ser filtro, né? De poder observar o que cada pessoa tem de bom. A gente sabe que nem todo mundo agrada, né? Mas a gente tem que sempre procurar buscar ver o lado positivo de cada uma pessoa, que com certeza a gente vai encontrar. Muito bem, Jonas. Mas eu queria chamar mais um para a gente finalizar com a fala de César. César está presente? Tá sim, professor. César, traz para nós a tua reflexão para a gente encerrar essa dinâmica. Eu poderia colocar na minha frase aí, só por relembrar, que faz um tempo que eu fiz. Vou colocar, César. Pronto, César, coloquei, tá? Bom, eu achei um texto muito bom também. Aliás, dele ser curto, né? Mas traz uma contribuição e uma reflexão muito grande sobre a nossa própria vida mesmo, sobre como levamos ela. Eu separei, né, os pontos lá que foi pedido. E, enfim, eu pude observar que muitas coisas a gente faz ou deixa de fazer por opinião dos outros, por achar o que as outras pessoas vão achar daquilo, ou deixar de achar. E acaba, às vezes, a gente, nós mesmos nos limitando à opinião dos outros. E, enfim, levei as lições que tem no texto, né, que foi deixada por ele, faz a gente refletir bastante sobre esse tipo de coisa, enfim, sobre as demais também. Fazer dar mais valor, né, às coisas, tanto do presente como, enfim, as que já passaram ou as que ainda estão por vir, e aproveitar da melhor maneira possível a nossa vida. A lição que eu deixei foi bem pro lado acadêmico. Eu li todas que ele falou lá, enfim, como eu gosto bastante desse meio e é o meio que a gente está inserido, eu coloquei uma reflexão sobre mais o lado acadêmico, né, que é bem aquilo que a gente fala, né, que eu ouço bastante, que o conhecimento ninguém pode tirar da gente, né? Então, eu acredito que foi por esse lado aí que eu levei e criei a lição. Excelente, César. Nós agradecemos a sua participação. Vou encerrar esse compartilhamento, né? Fizemos a resenha do texto Lições de um Pai. E, por fim, eu só tenho a agradecer vocês, pessoal, pela participação, dizer que foi todo o material que vocês construíram foi de excelente qualidade.